4 coisas que você deveria saber sobre a União Soviética. Eu só dei um playzinho aqui de leve, tá? Eu não assisti. Spotniks não dá, bicho. Vai dar sim. Vai ter que dar. E a mulher foi até lá gravar. O nível de dedicação. Não, exatamente. Olha o nível de dedicação pra poder falar merda. Entendeu? Se essas pessoas tivessem esse nível de dedicação pra se dedicar ao marxismo-leninismo, eles iam ver que a vida tá tudo mentira. É tudo mentira, cara. Tudo propaganda. Enfim, vamos lá. Tá pronto, Rodrigo? Não sei se eu tô pronto, mas vamos lá. Vamos embora. No Ocidente, ainda capaz de mover parte do seu debate público pelas 8 décadas de existência da União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, mesmo quase 30 anos após o seu colapso. Conforme você for querendo comentar, tal, avisa aí pra pausar, tá bom? Tá bom. Por enquanto, tá Essa é a razão dessa série de reportagens produzida pelos Spotniks. Nesse especial, nós dissecaremos parte importante da história, da economia e da vida ordinária que se ensaiava por trás dos panos da cortina de ferro. Caralho, por trás dos... A cortina não é de ferro? Que panos, pô? Já é um erro assim, léxico, né? Já é um erro semântico. Ela estragou a metáfora da cortina de ferro. Panos de cortina. Tá bom, vamos lá. Essas são as 4 coisas que você precisa saber sobre a União Soviética. Quinto vídeo. Pô. Tá. É. Ainda roubaram Sputnik, ainda roubaram a referência ao Sputnik. É isso que me dá raiva, bicho. Pô, os caras têm muita grana pra produzir uma merda dessa, velho. Tá bem feitinho. Então, pô, por isso que chat, ouvir, você jovem, você tem que fazer o Viajar de Casa com o Rodrigo, porra. Pra ele ter dinheiro e aí fazer um conteúdo de verdade, não essa porcaria que a gente vai assistir. É ou não é, Rodrigo? Não vou dizer que não é. Eu não me meto a fazer essas coisas porque justamente não quero fazer um negócio meia boca e realmente tá difícil. Pra se dedicar só a isso, tá difícil. Vou tocar aqui. Dá inveja quando a gente vê esses vídeos. Então, pô, a gente precisa se mobilizar nessa direção. Vou continuar aqui. Meia boca falando bobagem com produção, mas... Nossa senhora! Começou mal! Nossa senhora! Vamos lá. Na propaganda, a União Soviética era um país de igualdade universal, sem classes. Uma aliança inquebrantável entre trabalhadores, intelectuais e... Eu não sei se eu posso falar isso. Pode. Ela acabou de falar que é sem classes, e aí ela fala que é uma aliança entre operários, intelectuais e camponeses. Isso não é classe? O que é classe, minha senhora? Pelo amor de Deus, já começou... Ela tá no... Pior que ela tá num dos monumentos mais bonitos da cidade, vocês vão ver. Capaz de eliminar as diferenças entre campo e cidade, trabalho físico e mental. Nossa. Não sei do que ela tá falando. Nem sei do que ela tá falando. Só tem um problema. Isso jamais aconteceu. A sociedade soviética era rachada em 2 grupos absolutamente distintos. Uma classe privilegiada dentro da estrutura do Estado e outra fora, subjugada. Os mais privilegiados tinham acesso a praticamente qualquer coisa, desde imóveis substancialmente melhores e acesso a carros e motoristas particulares, até a possibilidade... Essa parte aí... Podem assistir a live que a gente fez com o Gustavo sobre a nomenclatura, a burocracia soviética. Você vai ver o que é um apartamento consideravelmente melhor, como, por exemplo, onde viveu Brezhnev ou Khrushchev. 72 metros quadrados é um apartamento, uau, muito melhor do que existe aí. Não, e é muito foda, né? Porque é só um terror ideológico fudido, tipo, e depois você vai ver, a gente vai ver as fontes, Rodrigo. Ela começou a falar de alimentos escassos. Não sei qual é a idade do público que te assiste, Gustavo, mas você vai lembrar muito bem do setor de importados do supermercado. O que era, né, da década de 90, a gente tinha nos supermercados brasileiros o setor de importados com coisas finíssimas, caríssimas, que é o setor de importados do
supermercado no Brasil, em plena década de 90, e não o setor de alimentos escassos, a preços muito caros, que só podem ser adquiridos pela classe média alta, quando economiza, senão só a classe alta mesmo. Exatamente. É como se fosse uma exclusividade da União Soviética, setor de importados. Em mais nenhum lugar tem, só na União Soviética tem setor de importados. Será que eles importavam gimo? Aliás, essa é outra palavra aqui que o chat quer que você conheça, Rodrigo. Você sabe o que é gimo? Não sei. Gimo é veneno de cupim. E aí a gente fala que quando a gente tá assistindo um conteúdo muito ruim, a gente toma gimo, que é tomar veneno de cupim pra ver se a gente morre logo, né? É isso. Olha, já tô aceitando. Nossa. Assim, viu? Vamos lá. Vou aguentar mais 3 minutos de intercepção. De adquirir alimentos escassos, inclusive importados, a preços mais baixos. Uau! Incrível! O Rodrigo é realmente um vidente, né? Uau! Obrigado ao Collor que abriu minha. Obrigado, Fernando Collor. Esse pessoal não sabe, até o Fernando Collor, a gente não tinha importados no Brasil. Ai, bom demais. A maioria das cestas básicas distribuídas às elites continham caviar. alimentos indisponíveis aos operários, com enlatados ocidentais, comida para bebês, caviar preto e vermelho. Entalados ocidentais. Todo mundo tinha caviar. Isso aí é uma mentira, que todo mundo tinha caviar. Inclusive, as pessoas não gostavam muito de comer caviar. E os enlatados de peixe, porque tinha em excesso. Frutas importadas, linguiça defumada e cozida, salsichas, mortadela, caranguejo, Linguiça, meu Deus. Claro que tinha linguiça. peixe, camarão congelado, frango, fígado de bacalhau. Puta que pariu, velho. Vim tudo isso na cesta básica. Caralho, você precisa transportar essa porra num container, velho? É isso, né? Não, mas isso aí é só a cesta básica dos funcionários do partido. Claro. E pro povo? Milhões de pessoas, mas tudo bem. Mas esse é só um detalhe. Além de vinhos e conhaques ocidentais, ou Pra soviéticos que de conhaque ocidental se tem conhaque armênio? Não tinha nada de conhaque ocidental, tô inventando bobagem. qualidade superior. Os alimentos produzidos na União Soviética usados nessas cestas eram fabricados em linhas de produção separadas. Nas propriedades agrícolas especiais, diferentemente das fazendas coletivas que serviam à população em geral, Bobagem, era total. Bobagem? Não tinha nada disso, cara. Diferente das fazendas. Produzido e tratado, bom. proibido. Existe um regime separado. E como se no Brasil, em qualquer lugar do mundo, fosse diferente, né? Você produz caviar aonde? No campo de soja, caralho? Você vai produzir o quê? Um caranguejo enlatado aonde? E tinha fazenda coletiva de caranguejo, fazenda coletiva de rena, tinha tudo isso. E era fazenda coletiva, ué. Tem nada de diferente. Estou inventando problema deles. E do uso de pesticidas. Nas fábricas de processamento de carne, existiam as unidades fechadas, onde eram fabricadas salsichas e linguiças de boa qualidade, sem a adição de carne de terceira ou de papel higiênico. O quê? Eu gostei dessa do papel higiênico, que um dos argumentos do pessoal que critica o abastecimento na União Soviética é que a primeira fábrica de papel higiênico só foi surgir na década de 60. Eles têm que se decidir se tinha ou não tinha papel higiênico. Se tinha papel higiênico até para colocar na linguiça, mas não tinha, era só para colocar na linguiça. Então, Era uma fábrica... Olha, e como é que ela me fala uma coisa dessa? Vai ter fontes no final desse vídeo? A gente vai analisar depois, Rodrigo, mas eu já te adianto que a fonte vai ser Eduardo Bueno, uma biografia da União Soviética. Vai ser qualquer merda assim. Cada organização soviética tinha lojas especiais onde essas cestas eram distribuídas. Os restos desses alimentos, caso restassem, eram encaminhados ao comércio geral, onde os gerentes e os vendedores também os vendiam entre os seus. Ela tá falando um negócio errado. Bom, entre muitos outros negócios errados, ela tá falando um negócio errado. O que ela disse aí é que em cada organização existia uma loja, né, um mercado que vendia esses alimentos. Isso é verdade. Em todas as organizações do país. A gente está falando de um país que tudo é estatal, tudo é propriedade estatal. Então, todas as fábricas tinham a sua loja, e os funcionários dessa fábrica conseguiam comprar subsidiados os produtos dentro da loja da fábrica. Todo mundo era funcionário de alguma organização da União Soviética. Então, sim, a distribuição de alimentos era organizada através dessas instituições. Agora, isso não significa que alguém ficava sem acesso a esses produtos. Claro, você trabalhando em determinada fábrica, você talvez tivesse um acesso maior a um produto específico. Uhum. Quando não significa isso, só um modo de organização da distribuição da produção. Só isso. Nada mais. É isso.
Mandaram aqui que a fonte do vídeo é governo dos Estados Unidos da América. É possível. Pior é que o governo dos Estados Unidos da América, a CIA, tem um estudo muito interessante sobre consumo na União Soviética, na qual eles chegaram à conclusão que os cidadãos soviéticos consumiam um número de calorias maior do que a média da população americana na década de 80 e que o consumo era mais saudável, eram de alimentos mais saudáveis, menos processados. Isso aí, fonte governo dos Estados Unidos da América. CIA. Só que a liberalada não gosta disso. Claro que não, né? Imagina. O que sobrava disso finalmente alcançava a população. Na educação, os filhos da elite, dos trabalhadores altamente qualificados, que compunham cerca de 14% da população soviética. 14 tirado diretamente de onde? Tirado diretamente exatamente, porque em nenhum país do mundo você consegue dar uma cifra dessas. Estamos falando de 80 anos. 80 anos. A União Soviética da década de 20, da NEP, é totalmente diferente do auto-stalinismo na década de 50 e totalmente diferente da era da estagnação na década de 70. E ela fala esse número. De quando? Quando 14%? Você tem que colocar os dados direito. Quando era? De onde ela tirou esse número? Não importa. É isso. Acabou. Você não vai conseguir ver esse vídeo até o final. Vai. Cada frase é uma indignação. Vai ser isso. Representavam até 51% das matrículas nas universidades, com escassas vagas para trabalhadores manuais e agricultores coletivos. Na moradia... Isso é uma das maiores mentiras que eu já falei. Existia cotas preferenciais para filhos de operários na União Soviética. Preferenciais. A elite soviética formada a partir da Revolução é inteira de operários. É inteira. O Khrushchev era mineiro, o Kaganovic era carpinteiro, todo mundo era operário. Todo mundo era operário que se formou nessa. Não, Inclusive, é um Estado operário. A crítica que alguns fazem na esquerda é que a União Soviética era um Estado operário. Não um Estado socialista, mas um Estado operário. Ditadura da classe operária. E ela vem falar... Eles davam para quem, então? Para quem que eles davam essas vagas? Se não para a classe... Né, operária. Considerada privilegiada. E tem a outra coisa, né? Como se a universidade no Brasil ou nos Estados Unidos, o antro de liberdade e democracia, fosse acessível. Mas o que ela está falando é uma mentira deslavada. Eu fiquei embasbacado com isso. Ela não está nem distorcendo os fatos, ela está simplesmente falando coisas que não são verdade. No Comitê Central, um dos órgãos mais altos da política soviética, apenas 4,2% dos seus 472 membros eram operários. Quando? Ela está pegando dados, na União Soviética se colocava sempre a origem de classe das pessoas. Se você for ver, na década de 20, década de 30, década de 40, 50%, 30% dos funcionários, vai mudar, variar conforme o tempo. Eram operários ou de origem. Ela deve estar falando isso no momento da década de 80, quando já se consolidou, de fato, essas classes já formadas. Essas pessoas sempre vieram do meio. A graduação favorita entre a liderança soviética era engenharia. Todo mundo era engenheiro. E aí trabalhava com Minas, trabalhava em fábrica. Eu vou até acelerar um pouco para a gente poder conseguir comentar tudo, porque senão a gente não vai, como dizem os jovens, tancar o bostil. 7% eram homens do campo e 0,4% eram trabalhadores de baixa qualificação. A desigualdade era latente em todo... Quem era o resto? Era o quê? Tá bom, vamos lá. Bloco soviético. Enquanto o operário romeno sofria com a escassez de alimentos... Romeno? Ela começou a falar do bloco inteiro, tá bom. É isso, né? De Nicolae Ceausescu, Corbu, que chegou a ser agraciado com o título de coronel no exército romeno, não apenas era muitas vezes conduzido por Bucareste, a capital do país, em uma limusine, como tinha acesso a biscoitos importados da Inglaterra. Na Alemanha Oriental, a elite do Partido Comunista vivia reclusa... Essa informação aí que ela deu, essas informações, tem um livro chamado Horizontes Vermelhos. É um dissidente romeno que foi para o Ocidente e escreveu esse livro. E esses dissidentes, o grande problema dos dissidentes é que, para valorizar o passe, eles diziam que eles eram muito mais importantes, tinham muito mais informação. Porque se perdesse o interesse por ele, já era. Eles iam perder a boquinha, eles iam perder as pensões que eles ganhavam no exílio. Eles tinham que se manter relevantes. E aí começaram a inventar história. Eu não sou fã do Ceausescu de maneira alguma. Ceausescu, quem não sabe, da Romênia, ela propositalmente começou a misturar outras coisas que é para confundir, né? Tudo bem. Não sou fã do Ceausescu. Agora, todas essas informações de que o cachorro ganhava biscoito inglês, foi tudo dado por um dissidente
que estava vendendo um livro e ia viver da venda desse livro, criou um monte de história sensacionalista que não tem como provar e ninguém confirmou depois. Ceausescu era megalomaníaco? Ele era. Eu não vou negar que ele era megalomaníaco. Agora, cuidado com as fontes, né? Os dissidentes são fontes bem complicadas. O pessoal tem que valorizar o passe, tem que começar a inventar. Exatamente, né? E, pô, é isso. A galera tá falando aqui no chat. A gente não come carne hoje, porra. É isso. Se a gente chegar nesse nível, então, para o pessoal da Spotnik não faz diferença se o povo come carne ou não. Eles estão comendo. Lógico. Num condomínio fechado, com direito a cinema privado, restaurante gourmet, loja com artigos de luxo importados, piscina, quadras de tênis e um centro de saúde. Walter Ulbricht, secretário-geral do partido, não apenas desfrutava do conforto de uma magnífica residência de 25 quartos no condomínio, como também tinha uma casa de férias especialmente construída na pequena ilha báltica de Vilma, que foi posteriormente excluída dos mapas para evitar a atenção indesejada dos pobres mortais. Mano, que porra é essa, velho? Os pobres mortais, no caso, eram a CIA, né? A CIA. Tudo bem. Não, claro, pô. é um objeto de interesse militar, por isso que foi excluído. Não é para o pescador do Báltico não saber que tem. E é muito ruim porque é isso, informações retiradas diretamente do cu, velho. Diretamente do cu. Vai ter... Quer ver as fontes? Spoiler. Vai ter alguma fonte? Eu vou te mostrar. Ela realmente só tá falando bobagem. Ó, mandou aqui a fonte ceausescu.org. Eu nem sei que site é esse. O que é isso aqui? Nintil. É um blogspot, é isso? É um blog. A fonte dela é um blog. Quem é o autor desse blog? Nem ideia. Não tem o nome do autor. Parece sólido. Parece verídico. O Globo é uma das fontes. Opa. O Britânica.com. A Enciclopédia Britânica. A Organização de Alimentação da ONU. O The Diplomat. O que é isso aqui? É isso, ela selecionou meia dúzia de artigos. Provavelmente a maioria das informações que ela deu não estarão contempladas nessa fonte. Esse aqui é de Berkeley Duke. Então parece verídico. Produzido em 92. Berkeley Duke são universidades estadunidenses, né? Lembra aí? Nossa, eu tenho a certeza que foi uma leitura. Então, matemática, qualquer mínima página onde está a informação, né? Tudo bem. Complexos privados parecidos também foram construídos para as elites socialistas da Polônia, Hungria, Romênia e Bulgária. O resto não. Tchecoslováquia não. Não, pô. Vamos lá. Muita gente. A constante escassez de produtos básicos, somada à proibição dos produtos que não atendiam ao chamado padrão do realismo socialista. Que produtos são esses? Ela jogou no ar. Produtos que não... Acho que ela vai falar. Vamos ver. Esta economia paralela na União Soviética, responsável não apenas por atender as demandas reprimidas da população, mas por gerar uma renda extra para uma parte importante dos trabalhadores. Partsovietchiks era o nome que se dava aos comerciantes do mercado negro soviético. Era o papel deles negociar clandestinamente qualquer bem que não pudesse ser obtido através das lojas legais do país. Boa parte desses produtos, inclusive, trazidos para a União Soviética ilegalmente ou comprados de estrangeiros que visitavam o país. O artigo 88 do Código Penal era taxativo. Um soviético poderia pegar até 8 anos de prisão pela venda de produtos ilegais. Mas, porra, lei de contrabando também existe no Brasil, caralho! Contrabando no mercado negro. Vamos lá. Porra, é isso, caralho. Tem rapa no metrô, porra. Ai, que horror, a pessoa pode ser presa. Sim, em qualquer lugar isso pode acontecer. O pessoal nunca viu rapa lá, né? Não. Sabe por que a galera nunca viu rapa na União Soviética? Porque não existia. Mentira, não sei se existia. Mas é isso, né, porra? O rapa existe aqui, porra, na rua. No Brasil. Vai falar que é uma exclusividade soviética. Porra, se tu comprar cigarro do Paraguai e tu vender na porta do metrô, tu pode ser preso também. E vamos combinar que é né? Protegendo a saúde do cidadão. Não exatamente. Mas, tipo, quantas vezes a gente não vê, né? Os caras com a barraca de fruta, camelô. Bicho, porque... bolsa, óculos... E, porra, várias galera que aparece aí na rua vendendo essas paradas e que o rapa passa e o cara fica com a mão abanando, parça. E depois eles revendem isso. Exatamente. Porra, vai falar que isso é uma exclusividade soviética? Vai cagar, rapaz. Muito ruim, parça. Muito ruim. Mas a febre do mercado negro era irrefreável. Mano, olha como ideologia é um negócio forte. É uma bandeirinha dos Estados Unidos aqui. Imagina o nível dela. É isso, juventude e não sabe nem que contexto da foto. É isso. Praticamente todo cidadão se tornou de fato criminoso na busca por uma vida mais confortável. Que isso, bicho?
Acredita-se que pelo menos 83% da população fazia uso da economia clandestina. Não, acredita-se, né? É Não isso. não acho nem um número absurdo, mas acredita-se. Pô, 83%. Mas, parça, você aí que tá me assistindo, você jogava videogame no Brasil, na virada dos anos 90 para os 2000? O videogame só foi possibilitado no Brasil como prática cultural por causa da pirataria, parça. Só por causa disso, porque um jogo custava R$300. quem é acadêmico no Brasil e nunca se utilizou do lead gen ou dos sites aí, ou é milionário, que pode se dar o luxo de ficar comprando artigo em dólar, ou, sei lá, né? Fez um trabalho de peso. Pô, exato. Para além da biblioteca da faculdade. Sci-Hub, exatamente. Ai, que horror, economia clandestina. Jura que existe economia clandestina? Sabia não. Porra, sabia não. No começo, esses comerciantes vendiam de tudo, mas principalmente roupas ocidentais. Você poderia vender No qualquer começo. peça Qual é de... o começo? Ela tá me falando que na década de 30 vendiam calça jeans na União Soviética. É isso que ela tá falando? Começo, minha senhora. O começo da economia clandestina na União Soviética é o começo da União Soviética. Eu tenho certeza que na década de 20 ninguém vendia roupa ocidental ilegalmente na União Soviética. Ai, caramba. Ela está falando do final do período soviético. Existe isso, existe. Lá no final do período soviético. Não tem... O problema é que ela pega o interlocutor que não sabe direito, a impressão que dá é que a União Soviética, isso é um problema que muita gente tem, não é só essa senhora, mas pegar a União Soviética e fazer um amálgama, como se 80 anos de experiência fosse uma coisa só. Como se não importasse você dizer se você está falando da década de 20, do período stalinista, da era Khrushchev, é tudo a mesma coisa, é tudo um enorme monolito. Exatamente. E no começo, né, no Gênesis, no princípio não havia nada, somente calças jeans e comerciantes ilegais desses produtos na União Soviética. Roupa desde que tivesse uma marca que todos pudessem reconhecer. Ao longo dos anos, o item mais procurado na União Soviética foi o jeans americano. Rodrigo vidente demais, parça. É isso. Mas aqui a gente já sabe, né, realmente, onde é que vai vir as críticas, tá? E são essas coisas que chamam a atenção. As pessoas precisavam de jeans, elas não precisavam de jeans. Era uma questão de status. De fato, ela nesse sentido, ela falou certo. Elas queriam mostrar uma marca. É a fetiche da mercadoria. A União Soviética não está isenta disso, né? Isenta disso. Inclusive, é só o Marx se confirmando mais e mais e mais. Pois é, né? Obrigado, Spotniks, por se auto-refutar, né? É isso. Especialmente aqueles que carregassem as etiquetas Levi's, Lee ou Wrangler. No mercado negro, uma calça poderia sair por até 150 rublos, acima da média salarial do país. De modo geral, os soviéticos consumiam no mercado... Vocês acham que as pessoas comprariam uma calça, que elas precisam de uma calça que custa mais da média salarial? Não, igual aqui no Brasil, é a mesma coisa. Uma calça de marca vai custar mais do que a média salarial e as pessoas ainda assim querem essa calça de marca. Por quê? Porque ela não é apenas uma calça, ela é status, ela tem todo um fetiche em cima dela no qual se constrói um preço absurdo, enfim, faz uma restrição de mercado para só meia dúzia de pessoas. É o funcionamento das leis do capitalismo na União Soviética. Nesse sentido, ela fez um bom exemplo de como, de fato, a União Soviética não conseguiu superar em todo, né, o socialismo real não conseguiu superar em todo alguns problemas do capitalismo. Mas porra, o que essa galera espera, né? Que aconteça o processo revolucionário e aí no dia seguinte acabou a contradição, acabou o fetichismo da mercado, acabou, é isso. Agora ninguém mais acha nada de mercadoria de nada. É isso, é uma abordagem terrível, muito ruim. Mercado negro, especialmente cigarros, de preferência da marca Marlboro, discos de rock and roll e jazz, aparelhos de rádio e gravadores, uísque escocês, conhaque francês, preservativos e peças de vestuário, como vestidos, camisetas, jaquetas de couro e botas, além de serviços de reparos em apartamentos e automóveis. Basicamente qualquer coisa que qualquer um consome também no mercado paralelo no Brasil, não é? É isso. Bobagem. A gama de produtos era inacreditavelmente mais diversificada. Enquanto o mercado oficial oferecia 1000 títulos de vídeo, o clandestino comercializava pelo menos 10 vezes mais. A fonte... Bom, boa parte da população brasileira assistiu filmes comprando DVDzinho legal, não sei o quê. Exatamente. Foi um aumento consistente na desigualdade de renda no país. Quem podia recorrer à grana extra da economia clandestina logo criava um fosso com quem não podia apelar para o mesmo recurso. No final da década de 1970, a renda oriunda de atividades ligadas... Porra, e é bom porque eles pegaram uma foto de um marinheiro, aparentemente uma foto antiga, aqui ó. O mesmo recurso. No final da década... Pegaram uma foto antiga de marinheiro e meteram a foto dos anos 80. 1970, a renda oriunda de
Mas é bom já mesmo mostrar isso. Porque já, pelo menos o pessoal que acha que a roupa era tudo igual, aquele russo top lá, já vê que não era bem assim, né? Já viu aí, né? Atividades ligadas ao mercado negro estavam entre 28% e 33% da renda total das famílias soviéticas. Pelo menos 10 a 12% da força de trabalho e da economia do país estava na economia clandestina. Parça, fazer aqui um levantamento rápido. Vocês já viram o número de trabalhadores informais que tem no Brasil? É isso. Simples e objetivamente, velho. É isso. Que não tá na economia regular. Muita gente vendendo, fazendo outros serviços, né, que não são considerados clandestinos ou contrabando, e muita gente fazendo contrabando, vendendo fruta, coisa sem autorização. Pelo amor de Deus, velho. No início dos anos 60, o valor anual das mercadorias e serviços produzidos e vendidos ilegalmente na União Soviética representava 5 bilhões de rublos. No final dos anos 80, esse valor chegaria aos 90 bilhões. Em 30 anos, a economia paralela cresceu 14 vezes. O que é 5 bilhões de rublos na economia soviética da década de 60, ela não esclarece. O que significa 90 bilhões de rublos nos anos 80, ela também não esclarece. Vamos lá. Em 1960, ela representava 3,4% do PIB oficial. Em 1988, às vésperas do colapso, já havia atingido 20%. Quanto menor era a capacidade do socialismo de atender às demandas da... Menor a capacidade do socialismo. Espera um pouco. A gente não está falando de 88, a gente já está falando de introdução de mercado na economia soviética. É isso que aconteceu nos anos 80. Introduziu o mecanismo de mercado na economia soviética. Então, não é o fim da capacidade social de atender às demandas. Foi justamente a introdução de elementos de economia de mercado que fez colapsar a economia soviética. Essa é a diferença de uma época para outra. Não é outra. A população, maior era o papel do subversivo capitalismo. Nossa senhora, velho. Rapaz do céu. Puta, só falta eles meterem de Holodomor de novo. Ah, vai ser. Tá prometendo. Eu poderia apostar. Não foram poucas as vezes nos últimos anos que você ouviu que o capitalismo está destruindo o nosso planeta. A verdade inconveniente, porém, é que o socialismo é imbatível nesse assunto. Ao fim da cortina de ferro, cerca de 40% dos soviéticos viviam em áreas onde a poluição do ar excedia de 3 a 4 vezes o limite máximo permitido. O saneamento básico era precário. Em Leningrado, quase... Por quê? A própria legislação soviética, é isso que eu estou dizendo? Ou não? Não fica, claro. A informação vai pro bem. Não, é isso. Não, e a gente pega, por exemplo, a qualidade do ar da cidade de São Paulo. Né, de Nova York. É gostoso o ar lá, é bom. Metade das crianças tinham doenças intestinais por beberem água contaminada. Metade do lixo sanitário de Moscou não era tratado. E é exatamente isso que você falou, né? Ela não fala a época. Ela não fala. Até a década de 70, a União Soviética era o país que mais reciclava no mundo. Para pegar dados, assim, jogar dados, eu posso jogar esses dados, mas eu acho que é uma verdade inconveniente para ela. Claro. A situação era deplorável. Quando equiparada ao tamanho da economia, ao fim de seus dias, a União Soviética poluía cerca de 1,5 vezes mais que os Estados Unidos, e os desastres se acumulavam. Os soviéticos precisaram de apenas 4 décadas para fazer o 4º maior lago do mundo, o Mar de Aral, evaporar. Seu desaparecimento é considerado uma das maiores tragédias ambientais da história da humanidade. O plano consistia em transformar a Ásia Central na maior região produtora de algodão do mundo, e o lago seria um instrumento fundamental para a empreitada. Só faltou aos russos combinar com o meio ambiente. Nossa, muito ruim, né, bicho? Porque é pura propaganda. Não, mas vamos ver. E ainda há Chernobyl, o maior acidente nuclear da história, responsável por liberar uma quantidade de material radioativo 100 vezes maior que a das explosões das bombas de Hiroshima e Nagasaki. Ô, parça, na moral, relativizar Hiroshima e Nagasaki pra poder meter essa, só pra falar, mandou 100 vezes mais que Hiroshima e Nagasaki. Só que com uma diferença sutil. Não, eu não vou falar das várias, eu vou falar de uma diferença. As bombas, elas não explodiram no Pentágono, né? Elas não explodiram por um erro de refrigeração, tá ligado? Elas foram jogadas nas cidades, tá bom? Enfim, tá tudo errado, né? Agora ela já tá se aventurando no campo da física. Se compara bomba num reator, duas coisas diferentes, 2 princípios diferentes. Um acidente nuclear é uma coisa, uma bomba nuclear é outra coisa. Bom demais. O desastre espalhou uma nuvem radioativa em grande parte da União Soviética em 1986. Quase 8.400.000 pessoas foram expostas à radiação. Segundo a ONU, pelo menos 20.000 casos de câncer de tireoide diretamente ligados à tragédia foram registrados entre 1991 e 2015. A destruição é tamanha que a área ao redor da usina nuclear não será segura para a habitação humana por pelo menos mais 20.000 anos. O problema ambiental era generalizado no bloco soviético. Na Polônia, 1/3 da população vivia em áreas de desastre ambiental. 65% das águas do país eram impróprias
tóxicas até para uso industrial, porque eram tão tóxicas que poderiam destruir os metais pesados usados. Nossa, esse dado aí, pelo amor de Deus, mostra onde você tirou esse dado. Não faz sentido, sabe? Não faz sentido. O país com os maiores rios do mundo, o rio Lena, por exemplo, rio Iana, não era utilizado, não porque a água era tóxica, porque os rios ficam no Ártico, são rios gigantes, enormes, quilômetros de extensão de uma margem para outra. E fora isso, fora o Lago Baikal. O Lago Baikal é uma das maiores reservas de água doce do mundo, o lago mais profundo do mundo. E fica na antiga União Soviética. Fica na Rússia, né? Tudo bem, vamos lá. Mas ninguém precisa saber disso, Rodrigo. Na Cracóvia, uma chuva ácida chegou a destruir o teto recoberto de ouro de uma igreja do século XVI. Em Katowice, no sul do país, a acidez corroiu. Chuva ácida. Você lembra quando no Brasil tinha um monte de chuva ácida? Lembro da moda da chuva ácida. Então... Cubatão mandou abraço. Exatamente. Os trilhos de trem a ponto de limitar a velocidade de tráfego a 40 km por hora. Na Tchecoslováquia, o uso excessivo de fertilizantes criou uma grossa camada de solo tóxico em amplas áreas rurais. Não, ainda bem que a gente não usa fertilizante nem agrotóxico aqui no Brasil, né? Ufa. Dessa a gente escapou, né? Dessa a gente saiu ileso. Na região da Boêmia, a poluição era tão ruim que causava desflorestamento maciço. A concentração de dióxido de enxofre na região era 8 vezes maior do que nos Estados Unidos. Em Leipzig... Onde dos Estados Unidos? A média dos Estados Unidos? Um país gigantesco. Você está comparando a Tchecoslováquia, aliás, uma região da Tchecoslováquia, Boêmia, com um dos maiores países do mundo. Realmente, nas montanhas rochosas, a qualidade do ar era maior do que na região da Boêmia. Claro. Aí é freestyle. Alemanha Oriental, metade das crianças anualmente recebia tratamento de doenças advindas da poluição do ar. 80% das águas superficiais do país foram classificadas como impróprias para a pesca ou a natação, e 1 em cada 3 lagos foi declarado biologicamente morto por causa de décadas de despejo não tratado de resíduos químicos. Quando o Muro de Berlim finalmente veio abaixo, grande parte da paisagem da Alemanha Oriental estava completamente devastada. De 15% a 20% de suas florestas estavam mortas, e outras 40% seguiam o mesmo caminho. O quê? O brasileiro tem o que falar sobre deflorestação. E nisso o Brasil tem lugar de fala, cara. Nisso o Brasil tem lugar de fala, exatamente. Problemas quase idênticos aconteceram na Bulgária, na Hungria, na Romênia e na Iugoslávia. Por ironia do destino, o colapso do comunismo reduziu a poluição em todos esses cantos. Todos esses dados que ela apresenta precisam ser discutidos. É claro que havia problemas graves no meio ambiente e tal. Agora, por que ela acha que ocorreu essa concentração de problemas? Ela dá a entender, e eu vou acreditar na palavra dela, que esses problemas eram mais graves do que eles eram na Europa Ocidental. E eu desconfio que sim. Ela esqueceu de mencionar um dado. Esses países estavam o quê? Eles estavam se industrializando. Isso era a periferia da Europa. A Europa Oriental era a periferia da Europa, até o bloco socialista se erigir. E aí eles começaram um processo de industrialização, pelo qual a Inglaterra já tinha passado, pelo qual a Alemanha já tinha passado, pelo qual a França já tinha passado. E a gente sabe, né? A literatura sobre a poluição em Londres, aliás, década de 50, a gente vai falar no mesmo período, década de 50, a crise do ar em Londres, que as pessoas começaram a simplesmente morrer e o ar da cidade foi na década de 50. Industrialização, em qualquer lugar, ela traz essas consequências. Devem ser debatidas, tudo bem, mas eu mencionei Cubatão, aqui no Brasil também não foi diferente. Se vocês não conhecem, pessoal, procurem Cubatão, consequências de Cubatão, era assustador. As crianças de Cubatão nasciam sem cérebro, muitos, uma parte considerável da população da cidade. E aqui, em São Paulo, não está falando da Europa Oriental, não está falando do outro terceiro mundo, né? A gente já se acostumou a não se enxergar muito por terceiro mundo. É aqui a poucos minutos do centro de São Paulo, 1h30 no máximo. E um dado importante que falaram no chat aqui também, né? Lembrar aí que os países do capitalismo central se utilizam dos países do terceiro mundo pra poluir, porra. Aí é isso, né? Extrai tudo aqui, destrói a mata nativa daqui e lá fica suave e pega nossos recursos. Tem essa também, né? Fica suave agora, né? Porque o que eles destruíram no início da industrialização, só que a industrialização deles começou no século XVIII. Aí o pior já ficou para trás. Exatamente. Nossa, a hora do pesadelo. Essa é a hora que a gente tá assistindo essa merda, é isso. Estão comparando o Stalin com o Fred Krueger, é isso? Tá referendo. E havia o medo.
O tcheco Václav Havel descreveu a experiência socialista como uma vida dentro de uma grande mentira. Ele dizia que quando um verdureiro pendurava uma placa na vitrine da sua loja dizendo trabalhadores do mundo univos, não fazia isso por qualquer convicção ideológica, mas pura subserviência. Para ele, seria mais honesto se a placa dissesse eu tenho medo e por isso sou inquestionavelmente obediente. Parça, é muita desonestidade, velho. Ela tá, sabe de onde ela tá falando isso? De onde? É o Museu do Gulag. Ela tá falando baixo porque é um museu, pelo menos ela respeita os outros Os ambientes, exatamente. Instituídos por Lenin em 1918, herdados dos czares, os gulags eram campos de Ah não, parça. concentração espalhados por toda a União Soviética, construídos para abrigar os criminosos e inimigos do Estado. Os presos, também conhecidos como zeks, geralmente iam parar nesses lugares acusados de espionagem ou traição. Lá, eles eram recrutados para atuarem em uma série de trabalhos forçados. Combinação de frio intenso, esgotamento físico, alimentação precária e condições sanitárias praticamente inexistentes, além do profundo mau humor dos guardas, era aterrorizante. Das quase 29 milhões de pessoas que passaram pelos espaços entre 1929 e 1953, durante a era Stalin, Esse dado aí, 29 milhões, não sei de onde ela tirou, é um número alto. Hoje a gente sabe, melhores historiadores que atuam nesse campo de artilharia, ele calcula que no auge o sistema Gulag tinha 4 milhões de presos simultaneamente. Muita gente, muita gente. Um país de o quê? Na época devia ter uns 200 milhões. 4 milhões estavam no sistema Gulag, prisões. Né? Só que a gente está falando proporcionalmente um número bastante menor do que é o número hoje da população carcerária dos Estados Unidos da América. E também trabalha, né? Mas os presídios americanos são privados e para eles lucrarem eles precisam botar os presos para trabalhar e vamos embora. A gente está em pleno século XXI reclamando dos gulags, sendo que o primeiro país, a primeira economia do mundo tem uma população carcerária maior do que a União Soviética tinha no auge. registro de quase 3 milhões de mortes. O número, claro, pode ser ainda maior, já que os registros oficiais desse período desapareceram. Grande parte Eles dos... não desapareceram, gente. Pelo amor de Deus. Os arquivos estão lá. É só ir lá, né? Alguns estão fechados, tudo bem. Os russos, inclusive, é uma demanda grande, os senadores, uma abertura e tal, mas os arquivos não desapareceram. Isso tá, inclusive, está tensamente registrado. A União Soviética é o país que mais produziu papel na história, está tudo lá. Os prisioneiros nos gulags eram inocentes, considerados oponentes do regime pela polícia secreta soviética. Criminosos comuns, como assassinos e assaltantes, eram intimados pelos guardas a ameaçá-los. Que isso, bicho? Que isso? Alguns prisioneiros, temendo por suas vidas, tatuavam no peito o rosto de Lenin ou Stalin, quando não de ambos, porque acreditavam que os guardas não podiam atirar nas imagens dos grandes líderes da revolução. Ah, parça, vai se fuder, velho. Não, na boa, na boa, na boa, na boa. Vai tomar no cu, velho. Não, vai se fuder. Isso aí é conto de fadas. Porra, o cara vai atirar, não. O cara tá com a faca no pescoço do outro. Não, não posso porque o camarada Lenin está ali. E eu não posso atirar no camarada Lenin. No camarada Stalin. Ah, pelo amor de Deus, né? E é isso, tá e aí tá uma tatuagem aí de Lenin e Stalin do baixo orçamento, né? É isso. Provando que sim, as pessoas tatuavam Lenin e Stalin. Talvez porque elas gostassem do Lenin e do Stalin, né? Mas é só um palpite também. É um palpite. A jornada de trabalho era intensa, de 14 horas por dia. É tipo ser Uber no Brasil, né? Basicamente. A alimentação era mínima, distribuída de acordo com a produtividade, o que acelerava a morte dos prisioneiros mais frágeis e mantinha os mais fortes trabalhando cada vez mais. Quem cumpria a meta do dia era agraciado com cerca de 1 quilo de alimento, composto basicamente por pão, batata e macarrão. Os gulags desempenhavam um papel fundamental na economia soviética, produzindo não apenas 1/3 do ouro do país, como boa parte de seu carvão, níquel, estanho, ferro e madeira. A riqueza que alimentava a elite do país, sustentada pela força do seu exército, passava literalmente pelo trabalho escravo. No decorrer de toda a existência do bloco, pelo menos 476 complexos distintos de campos ameaçavam um país inteiro, lotados de prisioneiros que viviam praticamente num estado dentro do estado. Quase uma civilização separada, com leis e costumes próprios, capazes de gerar alguns dos elementos mais importantes da história da Rússia, da máfia à literatura. Os gulags representam indiscutivelmente um dos capítulos mais perversos da história recente da humanidade. O medo era o tecido da cortina de ferro. O Gulag é uma questão interessante, porque primeiro, Gulag é o nome do órgão que gerenciava, né? São campos de prisioneiros. Prisões na qual as pessoas precisam cumprir funções, trabalhar. Qual é, essencialmente, a diferença entre um campo de prisioneiro na Rússia e um campo de prisioneiro em qualquer outro país? Tem uma diferença muito grande.
tira-se muito do contexto. Por exemplo, eu não assisti, mas eu dei uma lida sobre aquela série que saiu agora, Stranger Things. Eles colocam um gulag lá na série. A série se passa na década de 80. Não existia gulag, né? Essa senhora não falou, mas em 1956 acabou. Os gulags foram todos desmantelados, as pessoas voltaram. Criou-se até um problema na sociedade russa. Os ex, como ela fala, voltaram todos. E aí, eles ficam dar essas informações genéricas sobre o Gulag como se fosse algo permanente da história soviética. Né? Em 1980 não existia mais Gulag. E o sistema foi desmantelado, justamente, ela falou da economia, da importância econômica, justamente porque não se justificava esse uso de mão de obra não economicamente inviável, o uso não era feito. E aí, Optou por desmantelar, simplesmente desmantelar. Claro, a gente está falando do período de desestalinização, muita gente foi reabilitada e tal. E ela mesma, a primeira frase foi interessante. Os gulags foram herdados do Império Russo, mas estabelecidos por Lenin. Ou eles foram herdados, ou instituídos. Né? não dá pra ter meio termo nisso, né? O que você achou? Uma porcaria, né? Muito Não, bom. uma porcaria. Essas são as 4 coisas que a gente precisa saber para a União. Agora a pessoa já pode dizer que sabe o básico da União Soviética, depois de ter visto essa porcaria. Perfeito, genial. Bora pra outra então? Você tá pronto?